Elaine, queria que você falasse um pouquinho sobre o primeiro acordo importante divulgado lá no Oriente Médio, né? Com intermediação do Catar e do Hamas. A gente está esperando para amanhã a liberação de 50 reféns, de 236. Tem até um brasileiro entre eles, né? 20 crianças e 30 mulheres, ou 30 crianças e 20 mulheres? Acho que 20 crianças e 30 mulheres. São 20 crianças e 30 mulheres. Que vão ser liberadas. E o Catar, né, desde o dia 7 de outubro, a gente ouviu falar muito sobre o Catar, porque o Catar abriga os líderes do Hamas, eles vivem no Catar, o Catar tem influência sobre o Hamas. Agora o Catar surge nessa condição de negociador, mediador, junto dos Estados Unidos, negociador da liberação desses reféns em troca de... A cada 10 reféns, um dia de paz, né, digamos assim, sem ataques, e presos palestinos que não são presos por assassinatos, eu estava ouvindo hoje, que são presos na Cisjordânia, geralmente jovens, presos por cometimento de crimes considerados de menor potencial de gravidade, que vão ser soltos como parte do acordo também. Sim. A gente respira aliviado, né? Porque para a gente eu agora me incluo, né? Trabalha na imprensa, os últimos meses foram chocantes. As imagens que eu vi, eu cheguei a chorar algumas vezes porque não dá, é lamentável. A gente recebeu lá na Jovem Pan, no Morning Show, um israelense, né? Que veio para o Brasil. E ele pediu o tempo todo, né? Ele ficava pedindo o tempo todo para a gente que queria ler uma carta. E o Paulo Matias é quem conduz o programa. E aí a gente, por cuidado, né, pergunta, tá, mas o que é a carta? Porque vai que a pessoa na carta vai falar mal do governo brasileiro, ou vai falar alguma coisa que não deve. A gente, né, não que não possa, mas a gente tem o cuidado de saber o que a pessoa vai falar, né? Se vai falar algum palavrão, sei lá. E aí eu perguntei, mas o que é? Ele falou, eu quero fazer uma homenagem para os meus colegas lá de Israel. E aí eu olhei para o Paulo Matias e falei, ele está pedindo já 2 vezes, ele quer ler uma carta. Tá? O Paulo Matias falou, tá bom, vou deixar. Aí, em exato momento, o Paulo Matias concedeu esse tempo para ele. E aí ele começou, era o time de futebol que ele jogou o último campeonato, né, lá em Israel. E aí ele foi lendo o nome de cada um dos 22 jogadores. Um tinha morrido, outro tinha perdido o pai, outro tinha perdido o filho pequeno. E conforme ele foi lendo, a gente não se aguentou, né? Todo mundo que estava no estúdio começou a chorar. Eu chorava e tentava me controlar para para terminar o programa, né? Então, para a gente isso tudo é muito chocante, né? A gente que não está acostumado a viver esse ambiente de guerra, é muito chocante tudo que a gente viu, né? Assistiu, e os relatos e tal. Então, eu espero, veio num bom momento, né? Eu espero que a gente resolva isso de uma vez por todas e que o Catar consiga ter êxito, inclusive, da gente seguir aí junto aos Estados Unidos e os países aí membros do Conselho de Segurança da ONU, de ter ali uma possível convivência entre os territórios, né? De forma... Ninguém precisa se amar, mas também não precisa se matar, né? Eu não sei se eles concordam com esse teu último desejo, Elaine. O conflito é bastante profundo no sentido de que a alternativa da coexistência não é aceita por todo mundo, né? Então, está sempre a ponto de acontecer alguma coisa, porque você tem um Estado paranoico por ser cercado de ameaças e você tem uma população ali que vê nesse Estado paranoico uma ameaça e tenta também atacá-lo, e aí uma coisa vai alimentando a outra. É uma região do mundo onde é realmente difícil a gente ver uma solução em breve. Eu acho que a gente já esteve mais perto, né, de uma solução do que a gente está agora. Não me parece que a gente está no melhor momento
dessa relação e também não parece que a gente está caminhando por uma solução. No momento, a gente está esperando que reféns que foram levados de sua casa sejam devolvidos e que regiões inteiras não sejam obliteradas por mísseis. Sim. É uma situação muito degradada, né? Como é que a gente vai sair desse ponto? É difícil ainda de imaginar. Não imagino Israel retornando ao seu ponto inicial nesse momento. Eu acho que só de ter... em certo momento, o meu maior temor era que aquilo perdesse, que a gente perdesse o controle e definitivamente entrasse o Irã ali, né? Entrasse o Hezbollah e a gente perdesse o controle naquela região. Mas, pelo menos, eu acho que a coisa está começando, parece, a esfriar. Mas o Biden ainda falou, né? Olha, a guerra continua, né? É uma parada... Claro, para os Estados Unidos há mísseis no é o que Líbano, ele precisa, né? É complicado. A gente está vendo uma pausa para que 50 pessoas saiam. É isso, Mas ainda há 150 reféns, ainda há mísseis. Se eles estão vivos, né? Todos vivos, porque a gente já viu reféns que foram encontrados mortos, né? Imagina qual seria a reação, então. Imagina, a gente faz um acordo para liberar 50. E aí a gente descobre daqui a pouco tem 50 mortos, exato. Aí nossa, Deus me livre. É muito difícil a gente imaginar nesse momento, até por uma questão política interna, pensando... Não vamos pensar que Israel está tentando fazer com que nós fiquemos felizes com a paz mundial. Pense que o governo de Israel está pensando nos israelenses que têm 200 sequestrados pelo Hamas. Eu não consigo imaginar Israel falando, então tá, vamos negociar um cessar-fogo aqui. Eu não acho que eu não acho que vai eu não acho que a figura do Netanyahu, não acho que o Netanyahu seja um líder preparado para isso, né? Nem quer. A figura do Netanyahu, eu acho que foi num momento muito difícil, porque Israel tem o Netanyahu ali como lideranças, né? Assim, e ele é uma pessoa que não quer negociar. Se fosse o Obama, como é que você... E nem o Biden. Sabe? É que acho que a situação ficou um pouquinho mais delicada com o passar do tempo, porque embora... por exemplo, os Estados Unidos continuem reafirmando o direito de Israel se defender e o Biden dizendo, olha, a guerra vai continuar, né? Mudou um pouco o clima do dia 8 de outubro para agora, né? Não sei, da comunidade internacional e entre os aliados de Israel também, né? O presidente Macron já não é aquela coisa do apoio total e restrito. O apoio continua existindo e a manifestação do direito à defesa de Israel também. Mas tem sempre um mas, né? Olha, mas, isso... E a pressão interna pelo refém, né? Você fala, eu quero saber do meu parente, onde está? Meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha. É claro, acho que com o passar do tempo era natural que outros aspectos fossem avaliados também, né? Não sei, enfim. Sem dúvida. E a presença de reféns faz com que, por um lado, a briga, a gana de Israel de ir para cima... seja muito grande, mas por outro lado você não sabe se você está prejudicando os reféns ou não. Também é uma força que dissuade o exército israelense. Mas, infelizmente, eu tenho muita dificuldade. Eu sou um otimista, normalmente, assim, mas eu tenho muita dificuldade. Até porque a gente sabe que o Biden tem interesse que essa guerra continue por uma questão eleitoral, né? Ele está olhando ali para o umbigo dele, né? Netanyahu, a mesma coisa. Assim, e o Hamas provavelmente, né? Assim, o Hamas não dá nem pra gente falar, porque o Hamas é um grupo terrorista, então... Mas o problema é que são eles que estão do outro lado, né? Aí, sim, assim, você não pode... mas eu tô falando, aqueles grandes líderes que você poderia pensar, que poderiam tentar, né, pensar em alguma forma de negociar uma paz, até usando o próprio Catar como ponte para o outro lado, né? Você sabe que os dois ali, nenhum dos dois tem interesse que isso aconteça.